Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos estudar vetores, mais propriamente a soma entre vetores e o produto de um vetor por um escalar. Ora, comecemos antes de mais por introduzir alguns conceitos, o conceito de segmento orientado e de vetor. Ora, um segmento orientado é caracterizado por ter um sentido, uma direção, um comprimento e um ponto de origem. O vetor, a pequena diferença entre um vetor e um segmento orientado é que o vetor não tem um ponto de origem. Portanto, se este fosse o vetor U e nós movimentássemos por translação o vetor U para outro sítio qualquer, o vetor continuaria a ser o mesmo. Como segmento orientado não são iguais, porque o ponto de partida não é o mesmo. Mas nós vamos falar mais sobre vetores, e no que diz respeito a vetores, portanto, mantendo a direção, o sentido e o comprimento, os vetores são considerados iguais. Ora, a norma do vetor, o comprimento do vetor, é representado por o vetor no meio de duas barras verticais, de um lado e do outro. Já agora, um vetor, normalmente utiliza-se as letras U, V, W, T. Normalmente são as últimas letras do alfabeto minúsculas, com uma setinha por cima. O vetor que não tem comprimento é o chamado vetor nulo. Normalmente representa-se por um zero com uma setinha por cima, portanto não tem direção nem sentido. O simétrico de um vetor é aquele que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas o sentido ao contrário. Se pensarmos numa estrada, ela tem uma direção, mas pode ter dois sentidos. Tá bem? O vetor que começa em A e termina em B representa-se desta maneira, AB, com a setinha por cima, lá está, sempre para indicar que estamos perante um vetor. E sempre que se soma um ponto com um vetor, o que normalmente se faz, imagina temos aqui o ponto A e queremos somar o vetor U. O que se costuma fazer, pega-se no vetor U, faz-se uma translação para o sítio onde o ponto está. Portanto, o início do vetor coloca-se sobre o ponto A e a soma vai estar aqui. Portanto, este ponto é o ponto A mais U. Este ponto que está aqui. É quase, a ideia que eu costumo dar aos meus alunos é como se fosse uma escada rolante. Está bem? Só que uma escada rolante que a gente possa movimentar de um lado para o outro. Portanto, o ponto está aqui, o vetor, a escada rolante, é colocada no início do vetor, portanto, onde está o ponto, e o ponto é transportado para aqui. Mas vamos passar já à soma de vetores. Existem duas regras possíveis, duas formas possíveis de somar vetores. A primeira é a regra do triângulo, que consiste no seguinte: coloca-se um vetor a começar onde o outro acabou, e o vetor soma resulta do sítio onde o primeiro vetor começou e de onde o segundo acaba. Está bem? Portanto, imaginem, vamos pegar aqui neste vetor U, e o vetor V está assim. Se nós quiséssemos somar o U com o V, e havia aqui, com a regra do triângulo, havia duas hipóteses: ou transporto o vetor U para o final do vetor V, ou transporto o vetor V para o final do vetor U. Portanto, imaginem que eu meto aqui uma réplica exatamente igual do V. Então, o vetor soma que eu vou meter aqui a verde é este. Este é o U mais V. Começa onde começa o primeiro vetor e termina onde termina o segundo. Está bem? Daí esta ideia de triângulo, forma-se aqui um triângulo com os três vetores. A outra regra possível é a regra do paralelogramo, em que se colocam os dois vetores a começarem os dois no mesmo sítio. Está bem? E o que se faz são duas paralelas, uma paralela ao vetor V, mas a passar no final do vetor U, e outra paralela ao vetor U, mas a passar no final do vetor V. Estas duas paralelas encontram-se aqui neste ponto, e o que se faz no final é o vetor soma vai começar no sítio onde o U e o V começam e acabar onde essas paralelas se encontram. Reparem que eu fiz propositadamente, no resumo, utilizei os mesmos vetores U e V, e reparem que a soma no final não dá diferente. Deixem-me só fazer aqui um fade out para se conseguir ver os dois vetores, eles são rigorosamente iguais. Está bem? Algumas propriedades da soma, isto chama-se soma não é por motivo nenhum, é porque de facto faz lembrar muitas propriedades também da soma de números, como vocês aprenderam logo na primária. É comutativa, tanto faz começar por somar U com V ou V com U é a mesma coisa. É associativa, se tivermos três vetores a somar, podemos começar por somar os dois primeiros ou os dois últimos, ou o primeiro com o último é igual. Existe um vetor que é o elemento neutro, que é o vetor nulo, já mencionado há pouco, e também existe um elemento simétrico. Vamos passar à subtração de vetores. Ora, a subtração de vetores é efetuada como se fosse uma soma. Somamos o vetor U com o simétrico do vetor V. Se quisermos subtrair o vetor U ao vetor V. Há algumas propriedades que normalmente a mim me dão muito jeito. A primeira diz respeito a quando as letras do meio são iguais. Imaginem que nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. E desafio-vos a colocarem na vossa folha de papel 3 pontos onde vocês quiserem. Quando nós somamos
o AB com o BC, está aqui já a regra do triângulo feita. Então o que é que isto vai dar no final? O vetor AC. Está um jeitaço. Portanto, este AC é o resultado da soma do vetor AB com o BC. E o mesmo acontece quando somamos um ponto por um vetor que começa nesse mesmo ponto. O resultado vai ser o ponto final. Ok? Então, se temos aqui o ponto A e o ponto B, e queremos somar o ponto A ao vetor AB, cá está a escada rolante no sítio onde a gente a quer, não é? No sítio onde está o ponto A, a começar onde está o ponto A, então a soma vai dar o ponto B. Mais algumas considerações. Quando somamos vetores simétricos, que é o AB com o BA, dá o vetor nulo, e claro que o simétrico do AB é o vetor BA. Portanto, estamos aqui a utilizar muito já vetores definidos à custa de pontos. A última definição que falta antes de começarmos propriamente a resolver exercícios é o que é que acontece quando multiplicamos um vetor por um número não nulo. Porque se multiplicarmos por um número nulo, vai dar o vetor nulo também. Portanto, em termos do comprimento, o comprimento do novo vetor que se obtém vai ser igual ao comprimento do vetor inicial a multiplicar pelo módulo do número que se multiplica. Deixa cá ver se eu explico isto de uma maneira mais simples. Se nós tivermos um vetor U e o multiplicarmos por 2, por exemplo, o comprimento dele passa a ser o dobro. Tem lógica, não é? Faz sentido. E se multiplicarmos por menos 2? O comprimento também passa a ser o dobro. A única diferença é que o sentido vira ao contrário. Ok? Portanto, em termos de comprimento, tanto faz multiplicar por 2 como por menos 2. A diferença é que um vai continuar a manter o mesmo sentido do vetor original, quando multiplicamos por um número positivo, quando multiplicamos por um negativo, o sentido muda. Que é isso que eu estou a dizer aqui. A direção não se altera. Ora, se o k for positivo, o sentido é o mesmo. Se o k for negativo, o sentido muda. Por isso é que eu aqui tenho sempre que falar nas coisas em módulo, porque a norma é sempre um número positivo. Eu não posso dizer que um vetor tem norma menos 3. Não faz sentido, porque é o comprimento desse vetor. Ora, temos aqui também mais algumas propriedades sobre o produto escalar, e a parte teórica vai acabar aqui. Existe o elemento neutro da multiplicação. Tanto pode ser o vetor nulo como o escalar nulo. Quando multiplicamos 0 por um vetor, ficamos sempre com o vetor nulo. E quando multiplicamos um número qualquer pelo vetor nulo, mantemos com o vetor nulo. Quando multiplicamos por menos 1, lá está, a única coisa que muda é o sentido do vetor. Esta multiplicação por um escalar é distributiva, quer em termos de escalares, quer em termos de vetores. Está bem? Portanto, isto não muda nada. E depois, se estivermos a multiplicar dois escalares de uma vez só, tanto faz multiplicar primeiro os escalares, como multiplicar primeiro um escalar de cada vez. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se nós fizermos 2 vezes 3 vezes um vetor U, eu posso logo fazer 6 vezes 1. Não preciso estar primeiro a multiplicar por 3 e depois por 2. Mas vamos ver aqui. Tenho aqui uma grelha para um exercício para a gente resolver aqui no instantinho. Deixem-me só ampliar um pouco para se conseguir ver melhor. Portanto, o primeiro, a ideia é completarmos estes 3 pontinhos que aqui estão. Temos uma grelha. Os pontos, no fundo, são, digamos, os cruzamentos desta grelha, partindo do princípio que tudo tem o mesmo comprimento, que eu tentei desenhar isto da melhor forma possível. Vamos começar logo para a primeira linha, a linha A. Qual é o vetor que é igual ao vetor AI, mas começando em P? Portanto, o vetor AI é este. Eu quero um vetor igual, mas que começa em P. Então, pode ser o PX. Terá que ser o PX. Esta primeira já está. Vamos à segunda. O que é que dá a soma do JQ, que é esta diagonal aqui, com o vetor VP? Que é este, está bem? Eu podia ter mesmo desenhado por cima. Mas pronto, o vetor é o mesmo. O que eu posso fazer, utilizando a regra do triângulo, é colocar o vetor aqui. Este vetor VP vou passá-lo para aqui para baixo. E ficamos com JQ. Em vez de ser mais VP, fica mais QK. Reparem que as letras do meio estão iguais, como eu tinha definido há pouco, que é a regra do triângulo ao fim e ao cabo. Então isto está JK, mas aqui não temos JK, não é? Aqui temos qualquer coisa N. O nosso vetor soma, notem que é o JK. Mas eu não quero JK, quero qualquer coisa que acabe em N. Então pode ser, e terá de ser, o MN. Portanto, a letra que falta aqui é o M. Estamos a dificultar um bocadinho mais. Isto também não pode ser assim. Coisas são tão simples como a primeira linha. Passemos à próxima. Então vamos ver o que é que dá o A mais o IW. Ora, o IW é isto tudo. E ainda lhe queremos subtrair o JX. Queremos-lhe subtrair este. Ok? Ou seja, estamos a subtrair. Estamos a pegar no A e estamos-lhe a somar dois vetores que são simétricos. Portanto, A
mais IW. Vamos escrever mesmo tudo. Em vez do JX, vamos meter XJ. E agora, o que é que acontece com estes dois vetores? Portanto, recordem que eu há bocadinho disse-vos que no simétrico de um vetor basta trocar as letras de lugar. Não é uma das propriedades que a gente viu há pouco. Em vez do XJ, que é este vetor, deixem-me só mudar aqui e meter a vermelho, é este vetor. Estes dois vetores são simétricos. Portanto, em vez do XJ, eu podia ter metido WI. E como estes vetores são simétricos, eles acabam por se eliminar. Fica o vetor nulo. E A mais um vetor nulo dá o A. Ele não sai do sítio, não é? O ponto A mais um vetor nulo continua a estar exatamente no mesmo sítio. Vamos à última pergunta, também relativamente simples. Queremos somar o BT com o GL. BT é este vetor todo e o GL é este vetor todo. Eu não consigo meter... Tenho que ter algum cuidado, porque se eu simplesmente transportar este GL para aqui, ele vai acabar por sair fora da grelha. Então vou ter que mexer nos dois vetores. Ok, posso fazê-lo, desde que mantenha o vetor. Portanto, em vez do BT, vou chegá-lo um bocadinho mais para este lado e vou fazer o AS. E em vez do GL, vou meter o SX. E dá o único resultado possível para esta pergunta. Não há outro vetor tão comprido como este, que é o nosso vetor AX. Lembram-se, as duas letras do meio são iguais e temos o resultado final, que é o vetor. Isto, o resultado dá AX e está a última linha resolvida. Okay? Não vamos continuar com a parte de vetores, ainda temos mais algumas coisinhas para ver, só para ficarem com uma ideia. A próxima aula será mais, já vamos falar mais de coordenadas de vetores, quer no plano, quer no espaço. Portanto, vamos estudar um pouco mais sobre estas coisas dos vetores. E depois acabamos esta primeira parte da matéria com as equações das retas. Isso será para uma próxima aula. Mas para já, creio que com estes conteúdos já tens aí mais do que informação suficiente para resolver muitos exercícios. Portanto, aconselho-te a pegar no teu manual ou no caderno de exercício ou noutros livros que tenhas à mão, ou até sites, se descobrires algum site com exercícios, e treinar um bocadinho isto. Também não são conceitos muito complicados, mas, como já viste às vezes, há ali um outro exercício que pode dar um pouco mais de trabalho. Tá? Bom estudo, até breve.